Se você tem um imóvel irregular, saiba que há como fazer a regularização deste bem. Por exemplo, se você tem um imóvel que não tem matrícula, não tem escritura, se você adquiriu o teu imóvel somente com aquele contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta, se você tem um lote, uma parte de um imóvel que você não consegue fazer o desdobro, fazer a divisão da área, ou ainda, se você está inseguro com relação aos documentos do seu imóvel, porque ele não te dá a segurança de dono, acompanhe esse vídeo até o final, porque nós vamos mostrar para vocês que há como fazer a regularização deste teu imóvel. Mas antes, curte aqui esse vídeo, nos ajude a impulsionar mais esse assunto, faz a inscrição no canal para acompanhar mais temas e assuntos como este. E para você regularizar o teu imóvel, existe um caminho que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é o uso capião. E o uso capião, por vezes, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de regularização do teu bem. E é sobre isso que vamos tratar. Tá? Então, o uso capião, o que ele é? Quando você adquire um imóvel e ele não está regularmente documentado, ou de alguma forma, quando você ocupa, habita este imóvel por um determinado prazo, nós vamos tratar desse prazo um pouquinho mais para frente, a lei assegura para você a possibilidade de você adquirir o bem por uso capião. Só que essa aquisição que a gente está falando aqui é uma aquisição documental. Existe a possibilidade, uma vez que seja reconhecido o uso capião, de que este imóvel venha para o seu nome documentalmente falando. Porque, na maioria das vezes, é certo que você adquiriu este imóvel, mas como nós falamos, é muito comum que tenhamos pessoas, por exemplo, que tenham adquirido esse imóvel com um contratinho de gaveta, eu adquiri um pedaço de uma área maior, eu não sei mais de quem eu adquiri, ou eu não tenho documento nenhum dessa aquisição. Então você acaba tendo adquirido um imóvel, mas não tem como regularizar, não tem a documentação dele, e isso acaba te gerando uma baita insegurança. Então, para que você se sinta confortável, tenha essa segurança e tenha outros benefícios que também falaremos adiante, é importante que você faça a aquisição ou faça a escrituração, a documentação deste imóvel regularizando. Para isso, existe o uso capião. E para você fazer esta regularização por uso capião, há dois caminhos e duas formas de chegarmos nesse resultado. Então, tem como buscarmos a regularização por uso capião judicial e pela via extrajudicial. O resultado acaba sendo o mesmo, é a regularização do imóvel, mas o caminho que a gente vai percorrer, eles são diferentes. Então, eu posso buscar a uso capião, a regularização pela via judicial, e o próprio nome já diz, eu vou fazer isso através de um processo judicial dentro do fórum, ou uma via que nós utilizamos muito é a via extrajudicial. Eu vou fazer a mesma regularização do imóvel, só que através do cartório, por isso que é extrajudicial, fora do judiciário, tá? Então esses são os dois caminhos que nós temos, via judicial, via extrajudicial, via judicial pelo fórum, via extrajudicial pelo cartório. E qual é a diferença de se utilizar a via judicial da via extrajudicial? O que muda basicamente são alguns requisitos, mas principalmente o tempo. Não tenha dúvida que fazer a regularização do teu imóvel pela via judicial vai demorar significativamente mais tempo do que pela via extrajudicial, que é um caminho mais curto, mais rápido e mais prático. E para essa regularização, eu tenho que entender que quando eu falo de uso capião, para eu poder regularizar esse imóvel, um dos pontos mais importantes é saber por quanto tempo eu estou nesse bem, por quanto tempo eu resido nesse imóvel, ou o que é mais comumente chamado de tempo de posse. Por quanto tempo estou na posse desse imóvel? Então vamos lá.
adquirir esse imóvel, não importa agora de qual forma, contrato particular, se eu só estou morando, se eu adquirir uma parte de lote, de área maior, essa não é a discussão, mas aqui eu preciso entender quanto tempo estou nesse imóvel, por quê? Há algumas modalidades de uso capião. Então, há uso capião que, por exemplo, eu precise de 15 anos de posse, a modalidade de uso capião que basta que eu tenha 10 anos, a outra modalidade que precise que eu tenha 5 anos, e nós não vamos entrar nos detalhes do que é necessário em cada um, ao menos nesse vídeo, mas o que eu preciso que vocês entendam é que quanto mais tempo eu tenho de posse, menor é a exigência documental para comprovar que o imóvel é meu. Então, se eu estou só há 5 anos no imóvel e pretendo regularizar ele por uso capião, a exigência de documentos que eu preciso apresentar é muito maior do que se eu já estou há 15 anos nesse imóvel e pretendo regularizar ele depois de todo esse tempo. Tentando traduzir de uma forma objetiva, seria: quanto mais tempo eu estou no imóvel, mais fácil fica fazer a regularização dele por uso capião. Bom, mas se formos falar de documentos necessários, em linhas gerais, a gente precisa de documentos que demonstrem que eu estou na posse desse imóvel, que eu estou utilizando esse imóvel, que de alguma forma eu estou lá no imóvel. Como é que eu faço a comprovação disso? Através de documento. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que como é que eu comprovo que eu estou na posse, que eu estou utilizando esse bem? Nós temos as chamadas contas de consumo, as tradicionais, famosas, conta de luz, conta de água, conta de telefone. Então, esses documentos, eles servem de alguma forma, desde que esses documentos estejam no seu nome, eles servem de alguma forma para demonstrar que você está na posse. Ah, mas eu não tenho documento de conta de consumo. Você pode utilizar outros documentos. É claro que quanto mais documentos você tiver para demonstrar, mais sólido, mais solidez você tem na sua argumentação, na demonstração de que aquele imóvel te pertence, que você utiliza ele no teu nome. Então, não tenho contas de consumo. Existem casos, e vou trazer apenas algumas situações práticas, de que a pessoa recebia outras correspondências, de que o cadastro na escola dos filhos estava e continha lá o endereço que as crianças e a pessoa morava, convites de casamento, caderneta de vacinação, então compras de material de construção. Existem diversas possibilidades. Aqui é só para que você entenda que há necessidade de que a gente tenha ao menos o mínimo de documento, né? Em alguns casos a gente pode pensar também em declaração feita por vizinhos que vão lá fazer um documento particular reconhecendo firme, declarando que essa pessoa está residindo no imóvel há tanto tempo e etc e tal. Então, são só exemplos de documentos que podem ser utilizados quando você for pensar na regularização do teu imóvel. Então, como etapas para a regularização do teu imóvel, vou trazer aqui a figura da regularização pelo cartório, pela via extrajudicial. E por esta via, quais são as etapas que eu preciso passar para conseguir regularizar o meu imóvel? Normalmente, a primeira etapa é a elaboração de uma topografia, de uma planta do imóvel, onde você vai precisar apresentar para o cartório as medições do teu imóvel. Quanto tem de frente, quanto tem da frente aos fundos, quanto tem o total de terreno, qual é o total de área construída que está no pedaço que você ocupa, na área que você eventualmente tem adquirido. Tá? Então, a primeira etapa, ela se traduz na elaboração desse documento. Na topografia, numa planta tradicional, a gente precisa desse documento para que a gente vá para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Utilizando-se a via extrajudicial, que é a do cartório, ok? A segunda etapa é a elaboração de um documento que é realizado pelo próprio cartório de notas, que se chama ata notarial. É um documento onde o próprio cartório também vai até o imóvel,
também vai fazer fotos desse imóvel para certificar que aquilo que foi apresentado na planta é real, é condizente com o que está sendo pedido, ok? Esta é a segunda etapa. Feito a ata notarial, a gente vai para a terceira etapa da regularização, que é o requerimento, um documento que a gente apresenta aí no cartório de registro de imóveis, onde a gente pede o reconhecimento do tempo da posse e que seja concedido para o cliente o uso capião, ok? Então, na primeira etapa, a gente elabora a planta, na segunda etapa, a gente faz uma ata notarial no cartório de notas. Com esses dois documentos, eu faço um requerimento do entrada no uso capião no cartório de registro de imóveis. Dentro do cartório de registro de imóveis vem uma quarta etapa, podemos dizer assim, que é a notificação de quem é dono do documento do imóvel, na matrícula ou na escritura, e também se faz necessário notificar todos os confrontantes, aquelas pessoas, os vizinhos, quem está ocupando ou é dono de imóvel vizinho, imóvel confrontante. Então nós vamos ter que notificar o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo, o vizinho dos fundos, quantos vizinhos tiverem, ok? Isso faz parte também da quarta etapa do procedimento, até porque essas pessoas vão ter a oportunidade de comparecer no pedido de uso capião para dizer se tem alguma discussão de divisa de muros, se alguém está entrando em área de alguém. E para o uso capião pela via extrajudicial, também é importante destacar que a gente não pode ter discussão, litígio com relação a isso, mas faz parte da quarta etapa. E a quinta etapa, uma vez superado esse trâmite interno dentro do cartório de registro de imóveis, vem a fase do registro do imóvel, da abertura de uma matrícula nova, do seu nome inserido como dono deste imóvel, e a partir daí a gente tem um imóvel praticamente resolvido sob o ponto de vista documental, e você resolve a sua angústia e o seu problema e tem o nome inscrito e documentado em seu nome. Então, os benefícios da regularização do teu imóvel, eles são basicamente uma bela valorização que você vai ter sobre o teu bem, comparando com um imóvel não regularizado com um imóvel regularizado. Então, o que eu quero dizer, uma vez que você regularize a parte documental do teu imóvel, ele passa a valer significativamente mais do que este bem sem a regularização. E por que isso acontece? Isso acontece porque, uma vez que o teu imóvel está regularizado, ele permite que você o venda muito mais facilmente do que o imóvel sem regularização. O imóvel regularizado, ele possibilita que você o venda financiado, por exemplo. Então, se você considerar que hoje 85, quase 90% dos imóveis vendidos são financiados, significa que fica muito mais fácil você vender ele para uma pessoa que precise do financiamento do que vender ele somente à vista, né? Se a documentação não estiver regular. Além disso, a pessoa que está comprando e sabe que está comprando um imóvel irregular vai querer derrubar o preço do teu bem justamente pelo fato da documentação não estar correta ou apta para venda. Então, pensando nisso, a valorização, pensando na valorização do teu imóvel, isso por conta da possibilidade de financiamento, ou não só por isso, considerando também a tranquilidade que o imóvel no teu nome ele pode te trazer, sabendo que num eventual falecimento, um teu herdeiro, teu filho ou algum beneficiário vai poder receber esse imóvel também documentalmente regularizado, tudo isso é uma questão que você deve considerar na hora de pensar em regularizar teu bem.